Sabe aquela clássica história de Davi contra Golias? Pois é, no futebol internacional a gente vê isso acontecer o tempo todo, e a história de hoje é exatamente sobre isso. De um lado, a gigante Espanha, do outro, a Bulgária, tentando lutar contra todas as probabilidades. É um confronto que bota uma lente de aumento nas diferenças que existem no esporte. Então, a gente se pergunta, qual é o tamanho dessa desigualdade? Porque não estamos falando só de um time ser um pouco melhor que outro. A gente está falando de uma disparidade gigantesca, que vai muito além do campo de futebol, sabe? Envolve história, economia, momento, tudo. E para começar a entender o tamanho do abismo, olha só esse número. Antes mesmo da bola rolar, os mercados de apostas davam para a Espanha uma probabilidade de vitória de 97%. É isso mesmo, era praticamente uma certeza. Isso já dá o tom da conversa, né? Ok, então vamos conhecer o Golias dessa história, a seleção da Espanha, a famosa La Roja, ou a Fúria. Ela não entrou nesse jogo só como favorita, não. Ela entrou como uma das forças mais dominantes do futebol mundial. A campanha da Espanha nessas eliminatórias era, assim, uma coisa de louco. 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, 11 gols marcados e o mais impressionante, 0 gols sofridos. Nenhum. A defesa era uma muralha e eles vinham numa sequência de 5 vitórias. O time estava voando. E essa dominância não é de hoje, viu? Se a gente olhar o histórico de confrontos, a história se repete. Em 6 jogos entre eles, a Bulgária nunca conseguiu ganhar. São 5 vitórias da Espanha e só um empate. É um domínio absoluto. Agora vamos falar de gols, porque aí a diferença fica ainda mais gritante. Em todos esses jogos, somando tudo, a Espanha marcou um total de 26 gols contra a Bulgária. E a Bulgária? Conseguiu marcar só 2. 26-2, quer dizer, não precisa ser um gênio da matemática para ver o tamanho da lacuna entre os dois ataques, né? Bom, agora vamos virar a moeda. Vamos entender o lado do Davi nessa batalha. A seleção búlgara, que já teve seus dias de glória, chegou para esse jogo vivendo um momento, olha, bem complicado. Quem é do futebol há mais tempo vai lembrar da Bulgária de 94, com o Stoichkov, que foi semifinalista da Copa. Foi uma geração de ouro, mas puxa, isso já faz muito tempo. A última Copa que eles jogaram foi em 98, e o último torneio grande, tipo uma Eurocopa, foi lá em 2004. É uma seca muito longa. E não é só uma impressão nossa. As análises da imprensa esportiva dizem a mesma coisa. Essa frase aqui resume bem o sentimento. A seleção búlgara está no seu pior momento, tentando em reencontrar um caminho de volta para o cenário principal. E a fase recente deles era para deixar qualquer torcedor preocupado. Eles vinham de 3 derrotas seguidas nas eliminatórias. E o pior, sem fazer um golzinho sequer. Para completar, uma dessas derrotas foi uma goleada feia, um 6-1 para a Turquia. O cenário era bem desolador. Mas sabe, essa diferença toda que a gente vê no placar, ela não nasce do nada. Na verdade, ela é um espelho de uma realidade muito maior, que vai bem além das 4 linhas do campo. Vamos dar uma olhada no contexto dos dois países. E quando a gente bate o olho nesses números, a história fica ainda mais clara. A população da Espanha é quase 8 vezes maior. O PIB, o PIB da Espanha é mais de 15 vezes superior ao da Bulgária. E a renda média por pessoa é mais que o dobro. É claro que tudo isso impacta no investimento em esporte, em formação de atletas e infraestrutura. E esse gráfico aqui, ele praticamente grita essa diferença econômica para a gente. Se a gente juntar a riqueza dos dois países, a da Espanha seria quase 94% de tudo. É uma imagem muito forte que mostra como os recursos, inevitavelmente, acabam se refletindo lá no campo. Bom, com todo esse cenário montado, com toda essa análise, acho que ninguém tinha muita dúvida do que ia acontecer, né? Mas futebol é futebol. Então vamos ver o que aconteceu quando o juiz apitou o final do jogo. Só para ter uma ideia final da confiança dos especialistas. Um tipo de aposta muito comum para esse jogo era o chamado handicap menos 2,5. Traduzindo, isso significa que não bastava apostar que a Espanha ia ganhar. A aposta era se a Espanha ia ganhar por 3 ou mais gols de diferença. Era esse o nível de expectativa. E o resultado final? Bom, sem surpresas. Espanha 3, Bulgária 0. A previsão se cumpriu à risca. O Golias, mais uma vez, venceu o Davi com autoridade. E no fim, esse jogo serve de exemplo para uma discussão muito maior no futebol. A gente vê que os gigantes estão cada vez mais fortes, concentrando talento, dinheiro, tudo. Aí fica a pergunta: qual é o futuro para as seleções menores, para os Davies do futebol?
Como eles podem continuar competindo, sonhando? É uma reflexão que fica no ar.